Olá! Tudo bem com vocês? E aí, como é que vocês estão? Como é que tá a mamãe? Como é que tá papai? Como é que tá irmãozinho? Como é que tá a família de vocês? Deixem aqui nos comentários que vocês deixarem, eu com certeza vou responder, tá bom? Antes de mais nada, já deixa aquele like maroto, se inscreva aqui no canal, dá uma moral aqui pro seu siriguejo, dá uma moral aqui pra nós. Siriguejo. Tá? Compartilhe com seus amiguinhos, porque o conteúdo de hoje vai ser top. Se ligou, siriguejo? Já é? Então bora pro vídeo, bora? Vamos lá? Bora! Hoje nós vamos falar sobre boca no estilo caricatura, tá bom? Então aqui eu trouxe duas bocas masculinas, certo? Para a gente desenhar aqui, desmiuçar aqui, mostrar um pouquinho das características de uma e de outra, tá? Eu trouxe, foi mal, né? Que trouxe foi mal. Eu trouxe aqui duas, né, pessoas completamente distintas, que são homens brancos e homens pretos. Por que distintas? Porque tem características diferentes, tá? Homens negros têm umas características um pouco diferentes de homens brancos e alguns aspectos aqui do nosso rosto, tá? Geralmente nariz é um pouco diferente, a boca também é um pouco diferente, tá? E etc. Mas como o foco hoje é boca, então a gente vai ver as principais diferenças entre bocas de homens negros e homens brancos, que realmente há diferenças, certo? Mas mais do que isso, vamos fazer a boca pra gente fazer os negocinhos aqui bem interessante. Foi mal. Me empolguei. Vamos nessa. Olha, vou dar aqui um zoom pra vocês. Ó, deixa eu pegar aqui uma comunita que dê pra vocês. Veio a roupa toda. Tô brincando. A diferença. Aqui, boquinha desse menininho. Como vocês podem ver, não sei se vocês vão ver exatamente direitinho, mas a boquinha desse menininho aqui, ó, é mais fininha, tá? Do que esse jovenzinho aqui, ó. Principalmente a boquinha que eu quis dizer são os lábios, tá? Olha como esse aqui tem o lábio superior bem fininho comparado a esse daqui. Olha como o lábio desse aqui é mais carnudo, mais caliente, é mais gordito. Tem mais lábios, como vocês podem ver, tá? Isso é uma das principais características dos homens negros. Geralmente tem aqueles lábios mais carnudos, tá? Enquanto dos homens brancos realmente tem os lábios um pouco mais finos. Significa que todo mundo é assim? Claro que não, mas sempre há exceções, mas geralmente são assim. Então a gente tem que prestar muito bem atenção nesses detalhes, porque realmente fazem muita diferença. Por exemplo, se você for desenhar um homem que tem lábios carnudos e chega na hora você não desenha, tá ligado? Você desenha ele sem lábio, ou então um lábio bem fininho, automaticamente não vai parecer que é a boca dele, entendeu? Então a gente tem que prestar atenção nesses pequeninos detalhes, tá? Vamos ao que interessa, vamos começar com o de cima, tá? Eu vou fazer direto, tá? Pra poder a gente poupar um pouquinho de tempo, my friend. Poupar a gente ser um pouco mais direto e objetivo, tá? Mas eu estou fazendo assim porque eu já sou uma pessoa que está acostumada, então eu já estou cortando um pouquinho o caminho. Significa que eu sempre faço assim? Não, tá? Não faço sempre assim, mas hoje vou fazer justamente para a gente poupar um pouquinho de tempo. Eu também quero mostrar para vocês algumas coisas e vamos que vamos, tá? Como vocês podem ver aqui, ó, a boca dele é um pouquinho triangular,
a boca como um todo, tá bom? Os lábios um pouco mais finos em cima e um pouquinho mais grossos embaixo, tá? São características que a gente está começando a esmiuçar, começando a procurar pra gente entender como que a gente vai fazer essa boca, tá? Então, aqui em cima é um pouco mais fino e aqui embaixo é um pouco mais grosso, tá? Os dentes dele, nada demais, então não precisa ser exagerado, tá? Esquece o rosto dele como um todo, tá, pessoal? Estamos focando somente aqui. Então, a gente vai procurar esmiuçar, procurar todas as características da boca dele. Esquece o rosto, características. Desculpa, a caricatura eu sei que não foca só na boca. Então, assim, no caso dele aqui, ele tem uma testa bem grande. Dá pra ver que o outro não trouxe a foto inteira, mas ele tem uma testa maior do que a do padrão, então a gente provavelmente nessa caricatura exageraria essa parte aqui. Ele tem o nariz também um pouquinho grande, daria para brincar com isso, daria para botar o nariz dele assim, tá, em cima até da boca talvez, que a boca dele não é uma coisa que chama muita atenção. Ele também tem isso aqui, ó, o queixo dele também é bem avantajado, isso também chama atenção. A boca aqui do rosto dele não chama atenção, tá? A gente se preocuparia em exagerar outras coisas nessa caricatura, mas o foco aqui não é exagerar a caricatura, tá? Não é fazer caricatura, é fazer a boca. Então vamos se ater a isso, tá? Então, é exatamente isso que a gente vai começar a fazer agora. Olha aqui. Como ele não tem um lábio que se destaque, o lábio superior, então, nesse caso, eu não vou fazer, tá bom? Nesse caso, eu não farei. Então, o que eu vou fazer? Eu vou começar aqui do meio, ó. Vou fazer essa ondinha, porque tem aqui, como vocês podem perceber. Então, eu vou fazer isso, e do outro lado a mesma coisa, porque também tem, tá bom? E depois eu vou abaixar e mais em seguida a gente vai fazer essa mesma coisa do outro lado, como vocês podem ver, ó, tá? E em seguida eu vou colocar aqui, eu vou colocar aqui o lábio superior, certo? Superior não, desculpa, inferior. E vamos que vamos. Mais ou menos assim, essa primeira boca a gente já tá começando aqui. Aí depende do seu estilo, tá? Depende do jeito que você gosta de fazer. Eu vou marcar os dentes dele assim. Eu acho que assim vai ficar mais engraçado. Tá? Então, eu vou marcar assim. Ele tem uma covinha, só que ele também tem barba. Só que no caso eu não vou fazer a barba aqui, tá? Então, a gente vai fazer essa marcação. E aqui já está a boca dele. Aí é claro que eu vou completar aqui com uma sombrinha bem básica, só pra gente deixar mais bonito e pra ter um pouquinho mais de entendimento pra vocês, tá? Olha aqui. Aqui é uma forma bem simplória mesmo, bem básica. Aí eu vou colocando um pouquinho de sombra só pra ficar mais bonita, certo? Então aqui, ó, é a nossa primeira boquita do homem, do nosso primeiro homem aqui, tá bom? Vamos dar aquele aqui, tá?
Seria mais ou menos assim. E agora vamos para o segundo, tá? Vamos encontrar algumas características aqui, tá? Não vou deixar assim. Depois no final a gente dá um jeito aqui. Vamos dar um zoomzinho aqui para vocês terem um pouquinho mais de entendimento, tá? Essa parte aqui, olha a diferença, né? Como aqui está amostrando muito mais o lábio superior do que na outra imagem, quando é bem mais fino. Então, tá. Então já temos que reproduzir esse lábio aqui, porque ele está bem amostrado, ele está bem à mostra, está mais visível. Isso significa que nesse contexto o lábio masculino, tá? Nesse contexto eu irei fazer, tá bom? Significa que tem que fazer? Não. Aí cada um faz de um jeito, mas geralmente homens que têm lábios mais grossos, tá? Seja em cima ou embaixo, a gente reproduz, tá bom? E vocês podem ver que o lábio que mais se destaca é, no caso, o de baixo, que é muito mais grosso do que o de cima, tá? O de cima dele não é nem tão grosso assim, mas há uma grande diferença entre o de cima, como vocês podem ver, com o de baixo. Tá vendo o tamanho da diferença do espaço de um lábio para o outro? Então, nesse caso, nesse contexto, a gente vai fazer, tá? Então, como que a gente vai fazer isso? Olha, ele tem uma curvazinha aqui, ó, bem aqui no centro, e aí depois ele vai vir para cá, e depois ele vai vir para cá. E é exatamente isso que a gente vai começar a fazer aqui. Ele tem uma curvazinha, e depois vai fazer assim, e depois assim, tá? Em seguida, ó, a parte lá de cima tem a mesma curvazinha, então a gente vai fazer a mesma coisa, e aí depois assim, e assim, assim e assim. Em seguida, vamos começar a fazer o sorriso. Desculpa, depois a gente vai começar a fazer a parte de baixo, certo? Olha, a boca dele, os dentes dele, tá vendo? São bem maiores do que o outro, certo? Principalmente o lábio dele. Essa parte aqui de baixo é bem superior à parte de cima. Então a gente também tem que valorizar isso, tá? Como é uma caricatura, a gente tem que valorizar bastante isso, tá? Claro, como eu disse anteriormente, estamos esquecendo de todo o resto do rosto, focando só na boca, que é o tema da aula de hoje, tá bom? É um pouco diferente. Olha, vamos ampliar aqui. Olha aqui, ó. Ele tem essas saidinhas. Quando ele dá aquele sorrisão dele, aparece muita gengiva dele. Então, já é um dente diferente desse daqui, que quando sorri não aparece tanto. Então, aqui a gente não precisa destacar a gengiva dele, como eu não fiz. Já nesse daqui, por aparecer mais, o ideal seria você dar aquela valorizada, aquela destacada, bonito, tá? E os dentes, ó, olha aqui como vai caindo. Então a gente tenta reproduzir isso de uma maneira mais rápida, claro. Tá vendo? É um pouco mais para fora, alguns, outros nem tanto. Então a gente tem que sempre dar um jeito de fazer algo mais parecidinho o que a gente está vendo. Claro que aqui eu estou fazendo de uma maneira mais didática, então eu não estou fazendo 100% do jeito que eu faço, tá? Pra gente tentar fazer algo mais didático para vocês, tá? Quando eu faço de uma maneira
quase que não sai, um pouquinho diferente, tá bom? Olha aqui como o dente dele é pra frente, né? Dá pra ver. Então a gente também pode valorizar isso aqui. O dente dele é pra frente, né? Então a gente pode dar essa valorizada. A gente pode dar essa valorizada aqui, ó. Que o dente dele sai pra frente, né? O dente dele sai pra frente, meu querido. Então agora a gente vai começar meio que finalizar esse desenho aqui, né? Da boquinha. E assim, caricatura é sempre bom a gente, mesmo que a pessoa seja mal-humorada, ranzinza, é sempre bom tentar fazer ela sorrindo, se possível rindo. É bom. Depende muito também da personalidade da pessoa. Depende muito de como que a pessoa tá ali na hora com você. Mas se você for fazer uma pessoa mais ranzinza assim, eu tô falando isso mais em evento ao vivo, tá, gente? Se for por encomenda, ou se for pra você zoar com um amigo, brincar com um amigo, é bom fazer sorrindo, porque a caricatura é uma coisa mais divertida e mais alegre. Mas se você quiser também fazer uma coisa mais ranzinza assim, se for pra zoar alguém, né? Em evento ao vivo, depende muito da pessoa ali, que pode acontecer de a pessoa não gostar e aí você se complicar, né? Mas com o seu amigo ou para encomenda, fazer ranzinza é um pouco perigoso, porque perigoso não é a palavra certa, mas a pessoa pode não gostar e aí pode queimar seu próprio filme com a pessoa, entendeu? E aí ela não pode não recomendar você para outras pessoas. Se for com um amigo seu, e aí, dependendo do nível de intimidade que você tem com seu amigo, beleza. Mas ou se for para fazer homenagem a algum artista, aí tá liberado, né? É até legal, mas assim, se for fazer um evento ao vivo ou encomenda, tem que tomar um pouco de cuidado se você for fazer alguém, mesmo que a pessoa for ranzinza, de você fazer ela ranzinza, porque a pessoa pode não gostar e você pode acabar queimando seu próprio filme com essa pessoa. E aí, né, a chance de você conseguir ela de novo ou ela recomendar você para alguém é pequenininha, né? Mas se for para alguém, para alguns artistas, aí não tem problema, né? Certo? Aqui mais ou menos, tá? A gente tá fazendo de uma maneira aqui mais resumidona. A gente deu aquela pequena resumida, tá bom? Entre bocas de caricatura masculina, tá? A gente trouxe dois tipos aqui, um pouquinho de boca de pessoas negras e um pouquinho de pessoas brancas, tá? São algumas características, algumas diferenças, não significa que todas são desse jeito, tá bom? Mas significa que algumas pessoas são assim, então a gente trouxe um pequenino resumo, tá? Agora eu estou aqui ampliando para vocês verem melhor como que ficou, tá? Eu espero que vocês tenham curtido essa aulinha de hoje, tá bom? Por hoje é só, tá? Então não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, de deixar aquele like maroto, compartilhar com os amiguinhos, tá? Fiquem com Deus, se cuidem, até o próximo vídeo e tchau, tchau!